Em janeiro de 2017, Balneário Camboriú, cenário de sonhos e veraneio, viu suas areias douradas guardarem um segredo. Lucas e Amanda, um jovem casal transbordando vida e promessas, embarcaram em sua primeira aventura a dois. A trilha do Morro do Careca, que deveria ser apenas um trajeto de beleza natural, transformou-se no limiar de um abismo. Eles desapareceram, sem rastros, sem explicações, tragados por um silêncio que ecoou por anos, até que o tempo, com sua poeira implacável, revelou fragmentos de uma verdade soterrada, uma peça de roupa, um objeto pessoal, um corpo e a ausência, ainda gritante, de um dos dois. É a história de um desaparecimento que o mundo esqueceu, mas que a Terra e o tempo se recusaram a calar. Bem-vindos ao Ant Channel, o santuário onde as histórias esquecidas encontram voz. Aqui, desenterramos os mistérios que o tempo tentou apagar, as tragédias que a memória coletiva deixou para trás, porque cada vida importa e cada ausência merece ser lembrada. Hoje, mergulharemos na penumbra de um caso que desafia a compreensão, uma narrativa de amor, perda e o implacável vazio que o desconhecido deixa para trás. Preparem-se para desvendar as camadas do mistério de Lucas e Amanda. Lucas e Amanda não eram apenas nomes, eram um eco de juventude e de futuros prometidos. Vindos de Maringá, no interior do Paraná, eles representavam a simplicidade e a alegria de uma geração conectada, mas ainda sonhadora. Lucas, talvez com a serenidade que muitas vezes acompanha os que observam o mundo com mais calma, e Amanda com o brilho vibrante que a juventude exala. Eles eram como tantos outros casais, ansiosos por construir memórias, por compartilhar risadas à beira-mar e por colecionar primeiras vezes. Aquela viagem a Balneário Camboriú, em janeiro de 2017, não era apenas um feriado. Era o rito de passagem para a independência, a primeira escapada a sós, longe do olhar vigilante dos pais, em um apartamento alugado pelo Airbnb, que seria seu pequeno refúgio. Os primeiros dias foram um retrato da felicidade autêntica. Fotografias nas redes sociais registravam cada momento, os sorrisos descontraídos na praia, os brindes com refrigerante em restaurantes à beira-mar, a euforia de descobrir um novo lugar juntos. Cada postagem era um fragmento de um sonho que se realizava, um diário digital de dias ensolarados e noites amenas. Eles exploravam a cidade com a curiosidade de quem vê o mundo com novos olhos, e cada brisa salgada parecia carregar consigo a promessa de um amanhã ainda mais perfeito. No dia 17 de janeiro, a aventura os chamou para além das areias. Decidiram explorar o Morro do Careca, um dos cartões postais da região, conhecido por sua vista panorâmica e pelas trilhas que serpenteiam por entre a vegetação densa. A ideia era uma caminhada revigorante, talvez mais algumas fotos para o álbum virtual, um desafio leve antes de se despedirem daquela paisagem. Amanda, com a espontaneidade que lhe era peculiar, postou uma última selfie às 11h02 da manhã. Nela, o sol beijava seus rostos, a paisagem deslumbrante se estendia ao fundo, e um sorriso preenchia a moldura. Era uma imagem de pura despreocupação, um instante congelado de felicidade. Mas o que se seguiu não foi mais uma série de posts animados. Às 13 horas, apenas 2 horas após a última imagem, o sinal de ambos os celulares silenciou. Não era incomum perder a cobertura em trilhas mais isoladas, mas o silêncio se estendeu. O sol começou a se inclinar, as sombras a se alongar, e o apartamento que os esperava permaneceu vazio. A alegria da manhã deu lugar a uma inquietação crescente. O proprietário do imóvel alugado, acostumado ao burburinho de jovens turistas, percebeu a quietude anormal. A noite chegou e a cama continuou intocada. A angústia, que começou como um pressentimento, logo se transformou em desespero. As famílias, em Maringá, sentiram a pontada de preocupação quando as tentativas de contato não encontraram resposta. A comunicação falhou, e um frio na espinha começou a se espalhar. O que deveria ser a história de uma viagem inesquecível transformava-se lentamente no prelúdio de um pesadelo. Eles não voltaram. A alegria do verão cedeu lugar a um vazio ensurdecedor, e o Morro do Careca, antes um ícone de beleza, passou a ser o palco de uma interrogação silenciosa.
Lucas e Amanda haviam simplesmente desaparecido. O desaparecimento de Lucas e Amanda não foi recebido com silêncio. Longe disso. Nos primeiros dias e semanas, uma onda de frenesi se espalhou por Balneário Camboriú. As famílias, em desespero palpável, viajaram de Maringá, trazendo consigo a angústia de pais que veem seus filhos sumirem sem deixar vestígios. Eles registraram o desaparecimento e as autoridades, impulsionadas pela urgência e pela comoção inicial, mobilizaram-se. Policiais e bombeiros, cães farejadores e helicópteros, todos foram lançados na árdua tarefa de vasculhar o Morro do Careca. As trilhas, que antes ecoavam risadas, agora reverberavam apenas o som abafado dos passos da equipe de busca. Cada arbusto, cada fenda nas rochas, cada recanto da mata densa foi inspecionado com a esperança de encontrar um sinal, uma pista, qualquer coisa que indicasse o paradeiro do casal. Mas o morro, com sua beleza imponente, guardava seus segredos com uma obstinação silenciosa. Horas se transformaram em dias e os dias em semanas, sem nenhum progresso significativo. A paisagem, antes um pano de fundo para a alegria, tornou-se um lembrete cruel da ausência. Múltiplas teorias começaram a surgir, cada uma mais desesperadora que a anterior. Seria um acidente? Uma queda fatal em algum ponto isolado da trilha? Ou teriam sido vítimas de um crime, abordados por alguém que espreitava nas sombras? A possibilidade de um mal-entendido, uma briga de casal que os fez se separar, também foi cogitada, mas parecia distante da essência do amor jovem que eles exalavam. O proprietário do Airbnb, um homem chamado Sérgio, foi inicialmente visto com desconfiança. Seu comportamento, talvez apenas o nervosismo diante de uma situação sem precedentes, despertou suspeitas. Ele foi interrogado, sua vida investigada, mas nada que o ligasse diretamente ao sumiço do casal foi encontrado. Ele também era uma vítima, à sua maneira, do mistério que pairava sobre seu imóvel. À medida que o tempo avançava, a intensidade da busca diminuía. Os recursos eram limitados e a ausência de pistas concretas sufocava o ímpeto inicial. A mídia, que no começo dedicou manchetes e reportagens ao caso, começou a desviar sua atenção para novas notícias, para outras tragédias. O caso de Lucas e Amanda, sem novos desenvolvimentos, sem um corpo, sem um culpado, começou a esfriar. O nome deles, antes pronunciado com fervor, passou a ser sussurrado com resignação. Para as famílias, entretanto, o tempo não curava. Cada dia era uma nova dose de tortura silenciosa, uma espera infindável por um telefonema, uma batida na porta, qualquer notícia que quebrasse o silêncio ensurdecedor. Eles se agarravam a qualquer fio de esperança, por mais tênue de fosse. Mas a realidade era implacável. O desaparecimento de Lucas e Amanda, que começou como um choque, logo se transformou num peso crônico, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. O caso, antes quente e urgente, agora repousava nos arquivos frios da polícia, mais uma página virada em um livro de mistérios sem solução. A névoa da incerteza engolia não apenas o casal, mas também a paz de todos que os amavam. O desaparecimento é uma faca afiada que corta o fio do tempo. Para as famílias de Lucas e Amanda, o tempo deixou de ser uma linha contínua, transformando-se num ciclo interminável de espera e dor. A cada amanhecer, a esperança, por mais frágil que fosse, insistia em nascer, para morrer um pouco ao cair da noite. Aniversários se sucederam sem bolos para soprar, natais sem a presença de seus filhos. As cadeiras na mesa da família permaneciam vazias, mas carregadas de uma ausência tão pesada quanto uma presença. Em Maringá, a vida dos pais de Lucas e Amanda virou de cabeça para baixo. O riso, antes fácil, foi substituído por sorrisos forçados. Os olhos, antes brilhantes, agora carregavam uma melancolia profunda. Eles se tornaram detetives amadores, seguindo cada pista, por mais improvável que fosse, gastando economias, esgotando energias em viagens e telefonemas. Cada reportagem sobre um novo desaparecimento acendia uma fagulha de identificação e dor. Eles se juntaram a grupos de pais em situação semelhante, encontrando um consolo amargo na companhia de quem compartilhava o mesmo vazio. A vida seguiu, sim, para o mundo lá fora, mas para eles permaneceu suspensa, como um filme pausado em um frame de angústia. As fotos de Lucas e Amanda, antes alegres lembranças, viraram ícones de um mistério que consumia suas almas.
O envelhecimento não vinha apenas com rugas, mas com a cicatriz de uma ferida que nunca fechava, a de não saber o paradeiro de seus próprios filhos. No vácuo de informações, a imaginação floresce, muitas vezes de forma perversa. Teorias conspiratórias se espalhavam como erva daninha, alimentadas por boatos e pela curiosidade mórbida. Havia quem acreditasse que Lucas e Amanda simplesmente fugiram, cansados da vida e iniciando uma nova identidade em algum lugar distante. Uma ideia que, para as famílias, era tão dolorosa quanto a de uma tragédia, pois negava-lhes a chance de um adeus, de uma explicação. Outros especulavam sobre o envolvimento com pessoas perigosas, uma dívida oculta, um segredo que os arrastou para a escuridão. Nada disso, porém, jamais encontrou qualquer fundamento sólido. A polícia, por sua vez, lidava com a frustração. Sem corpos, sem testemunhas críveis, sem provas físicas, o inquérito batia em um muro de silêncio. Cada nova pista que surgia, um avistamento duvidoso em outra cidade, um telefonema anônimo com informações vagas, era investigada com o rigor possível, mas, invariavelmente, levava a becos sem saída. O Morro do Careca, palco do último registro do casal, foi vasculhado repetidamente, mas a natureza, com sua vegetação densa e terrenos acidentados, guardava-se os segredos com uma obstinação férrea. Cada busca infrutífera era um lembrete cruel da impotência humana diante da vastidão do desconhecido. Com o passar dos meses e, em seguida, dos anos, o caso de Lucas e Amanda começou a se desvanecer da consciência coletiva. A intensidade da cobertura da mídia diminuiu, e as manchetes que antes estampavam seus rostos agora falavam de outros mistérios, outras tragédias. A vida, para a maioria das pessoas, segue seu curso implacável, e a memória é um recipiente traiçoeiro que guarda o que é estimulado e permite que o restante se dissolva. Lucas e Amanda tornaram-se estatísticas, nomes em uma longa lista de desaparecidos que aguardavam uma solução que parecia nunca vir. Para os pais, esse esquecimento era quase tão doloroso quanto a própria ausência. Era como se o mundo estivesse apagando a existência de seus filhos, como se a dor deles não tivesse mais ressonância. Eles se tornaram os guardiões de uma memória que a sociedade estava disposta a deixar para trás. A cada vez que alguém perguntava, e o caso deles? E depois se desculpava por ter esquecido que ainda não havia resposta, a faca da dor girava um pouco mais na ferida aberta. O tempo, que deveria trazer clareza ou ao menos aceitação, trazia apenas uma névoa mais densa de esquecimento, tornando o fardo da espera ainda mais insuportável. A esperança, embora persistente, definhava sob o peso da indiferença do tempo. O tempo é um rio implacável, mas às vezes em suas margens ele deposita o que estava há muito submerso. Em abril de 2022, 5 anos e 3 meses depois que Lucas e Amanda desapareceram, o Morro do Careca revelou um dos seus segredos mais sombrios. 3 escaladores amadores, explorando uma seção desativada da trilha, toparam com algo inusitado, um local onde a terra parecia ter sido remexida, escondendo não um tesouro, mas um eco do passado. Eles encontraram objetos enterrados, vestígios de uma vida que havia sido brutalmente interrompida. Entre a terra e as raízes, emergiram um biquíni de Amanda, uma camiseta branca semelhante à que Lucas usava e um colar. Cada peça, por mais insignificante que parecesse, era um grito silencioso, um fragmento de verdade que havia resistido ao esquecimento. A descoberta foi um choque, uma onda que se espalhou do Morro do Careca até Maringá, reabrindo a ferida das famílias e reacendindo a chama, antes quase apagada, da investigação. Análises de DNA confirmaram: o biquíni pertencia a Amanda. Não eram apenas objetos, eram provas irrefutáveis de que o casal estivera ali e que algo terrível havia acontecido. Mas a revelação não parou por aí. Meses depois, em julho de 2023, quase 1 ano e meio após a descoberta dos objetos e mais de 6 anos após o desaparecimento, o mistério ganhou uma nova e trágica dimensão. O corpo de Lucas foi finalmente encontrado, próximo a um riacho, nas proximidades da trilha. Em seu bolso,
um bilhete com as palavras: "Eu fiquei, mas ela não voltou". Era uma mensagem curta, enigmática que lançava mais perguntas do que respostas. O estado de decomposição impedia a determinação exata da causa da morte, adicionando uma camada de ambiguidade ao desfecho. A descoberta dos objetos e, posteriormente, do corpo de Lucas transformou o caso Lucas e Amanda de um mero desaparecimento em uma complexa teia de eventos. As investigações foram reabertas com vigor renovado. A presença de um terceiro indivíduo na trilha mencionado por uma testemunha e a busca por um homem chamado Hugo Almeida dos Santos, que deu entrada em um hospital com ferimentos misteriosos um dia após o sumiço do casal, tornaram-se focos cruciais. Além disso, bilhetes anônimos e a descoberta da chave de Amanda em outro local, todos sugerindo uma separação forçada do casal, ou talvez uma escolha, pintaram um quadro ainda mais sombrio. O caso Lucas e Amanda, embora com o triste desfecho da localização de Lucas, permanece um labirinto de mistérios. A Amanda ainda está desaparecida. O que aconteceu naquela trilha? Eles foram atacados por alguém? Lucas tentou ajudar Amanda e falhou? Ou havia uma dinâmica mais complexa, um segredo entre eles que sua mata guarda? O bilhete de Lucas é uma despedida? Um lamento? Ou uma acusação? O silêncio do Morro do Careca ainda ecoa, não com a verdade completa, mas com as perguntas que a ausência de Amanda e as palavras de Lucas deixaram para trás. Um enigma que talvez o tempo nunca consiga desvendar por completo. Se esta história tocou você, se a ausência de respostas te incomoda, junte-se a nós. Inscreva-se no canal Anti-Channel para que essas histórias, que a poeira do tempo tentou apagar, jamais sejam esquecidas por completo. E você? O que você acha que realmente aconteceu com Lucas e Amanda naquele dia fatídico no Morro do Careca? Deixe sua teoria nos comentários abaixo.